Quinto vídeo, continuando sobre a raça adâmica e as afirmações escritas racistas de Allan Kardec. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta querer interpretar, não é uma questão de interpretação, não é uma questão de semântica, nada disso. Está no livro dele, ok? Eu só quero que você pare e pense, que espírito é esse que está atuando na inteligência, na cognitividade de Allan Kardec? É um homem iluminado ou é um homem trevoso? Tanto quanto os inquisidores da Igreja Católica da época, tanto quanto Martinho Lutero. Me parece que todo povo, todo líder, toda religião que vem da Europa tem ódio à pele negra, aos africanos e aos índios. Nunca parou para pensar sobre isso? É melhor você rever os seus conceitos, a sua fé, e o que você se alimenta e o que você lê. De acordo com ele, a raça branca, de acordo com ele, Allan Kardec, de acordo com ele, a raça branca seria evoluída, mais evoluída espiritualmente, conforme vemos nos trechos da sua obra. Olha o que Allan Kardec escreve na sua obra. Os negros, pois, como organização física, serão sempre os mesmos. Como espíritos, sem dúvida, são uma raça inferior. Quer dizer, primitiva. São verdadeiras crianças, as quais pode-se ensinar muita coisa. Ele está tratando aqui a raça negra, o povo étnico da África, o povo negro, como se todos os negros tivessem algum tipo de retardamento mental, com todo respeito a quem tem um retardamento mental. Ele está dizendo que todos os negros têm uma mente infantil, burra, intelectualmente falando, que acredita em tudo que se fala, com dificuldades de ter uma associação, uma mente madura, evoluída de um adulto, de acordo com a idade. Percebe o racismo aqui? Ou eu estou falando bobagem? As quais pode-se ensinar muita coisa. Qualquer besteira, qualquer idiotice. Esse ensinar aqui é o termo domar, que vem de domesticar. Porque tinham os negros como animais. Sabia disso? Aqui no Brasil e em todos os países da Europa e na América Central. Por exemplo, aqueles que foram retirados de suas tribos da África e trazidos para cá, que não tinham contato com o mundo, com a moda, com vestidos, com brincos, pulseiras, caneleiras, que não tinham contatos com luz elétrica, talvez, não tinham contatos com mesa, com prato, com talheres, com copo, com xícaras, com colher isso, colher aquilo outro. Eles usavam o termo domesticar, porque como se domava cavalo, como se domava cães. Porque para eles os negros eram como animais. Não era ensinar, não era dar uma aula de etiqueta. Era domestique esses animais, essas negras e esses negros. Ok? Sob o mesmo envoltório, o Allan Kardec está falando, quer dizer, com os mesmos instrumentos de manifestação do perispírito. Perispírito é espírito e carne, corpo e espírito. Um fantasma meio corpo, um fantasma meio espírito. Sob o mesmo envoltório, quer dizer, com os mesmos instrumentos de manifestação do espírito, as raças não são perfectíveis, senão em limites estreitos, pelas razões que desenvolvemos. Eis porque, olha o que Allan Kardec está dizendo, eis porque a raça negra, enquanto raça negra, corporeamente falando, jamais alcançará o nível das raças caucasianas brancas. Mas enquanto espíritos é outra coisa. Ela pode se tornar e se tornará o que somos.
Somente ser-lhe-á preciso tempo e melhores instrumentos. Eis porque as raças selvagens, mesmo em contato com a civilização, permanecem sempre selvagens. Mas à medida que as raças civilizadoras, as raças civilizadas se ampliam ou crescem, se espalham, as raças selvagens diminuem até que desapareçam completamente, como desapareceram as raças dos caraíbas, dos ganches e outros, diz Allan Kardec. Só que o Allan Kardec esqueceu de deixar registrado no seu livro Racista, não é? Desapareceram como essas raças? Com o avanço da civilidade, com a civilização, com a evolução industrial. Como que os negros, como que os índios nos seus habitats naturais, na África e também no Caribe, que ele se refere aos caraíbas, que é do Caribe, como que esses indígenas de pele escura, de pele parda, de pele negra desapareceram? Porque não resistiram, não aguentaram a modernidade do homem civilizado, dos talheres, das mesas, dos copos? É isso, Allan Kardec? Não! Desapareceram? Faltou clareza nesta afirmação de Allan Kardec. Quanto ao desaparecimento da raça indígena, dos caraíbas ou caraíbas, vou lhes contar agora. Entre 1533 a 1787, 2.300.000 índios e negros foram assassinados, dizimados em um genocídio gigantesco pela Santa Inquisição Espanhola, que de santa não tinha nada. Continuando na escrita de Allan Kardec, em Raça Adâmica, mas antes disso, também aqui nos Caraíbas, como Allan Kardec disse, que desapareceram pela evolução e amplitude da raça branca. Sabe por que desapareceram, o Allan Kardec? Desculpa, mentiroso, faltou com a verdade, ocultou a realidade. Porque Napoleão Bonaparte também, quando invade o Caribe, o Haiti, ele mata dezenas e muitos negros e muitos indígenas, muitos haitianos, muitos caribenhos, sabe? Assim como Dom João VI fez aqui no Brasil, quando a família real veio para cá, 1,5 km de corpos de índios mortos, selvagens, aborígenes, etc. E os negros que morreram nos navios negreiros, algemados, castigados, em estados de podridão, em meio à urina e a fezes, a moscas, em meio a sarnas e a piolhos, a todo tipo que vocês os deixavam ali para morrer, serem comidos vivos e muitos acorrentados serem jogados no mar. Você não falou isso não, Allan Kardec, hein? O Espírito que te guiou não falou isso para você não? Não te revelou? O porquê que foi dizimado os negros e os indígenas? Hein? Por que nenhum espírita, nenhum preleitor, nenhum expositor fala as verdades de Allan Kardec? Mas fica endeusando a raça branca, endeusando um homem, um francês que de Deus não teve nada, que não decodificou nada, apenas criou e exacerbou nas suas doutrinas o ódio contra os negros. Muito bem, a raça adâmica, os negros, os índios, são seres, segundo Allan Kardec, são seres tão brutos, tão pouco inteligentes, que seria trabalho perdido procurar instruí-los. É uma raça inferior, incorrigível e profundamente incapaz. São palavras de Allan Kardec. São palavras desse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui. Tá ouvindo? Esse senhor. Não tem nada de Espírito Santo, não tem nada de Espírito da Verdade, não tem nada de Espírito de Luz. A maior mentira do filme de Allan Kardec, que correu pelos cinemas, não contaram a verdade. Muito bem, vamos para, então, o 6º vídeo sobre
A falsidade do espírito falso de Allan Kardec.